Down, down, down. Down, down. Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Olá, boa noite para você. Desde pequenos ouvimos dizer que ser mãe é padecer no paraíso. Os anos se passaram, a vida se modernizou e a maternidade também. Aos poucos, as mulheres vêm conquistando espaço na sociedade e mudando também a rotina familiar. Aquela máxima que nasce uma mãe, nasce uma culpa, hoje é questionável. As crianças vão para a creche logo nos primeiros meses de vida, ao fim da licença maternidade. Os pais cada vez mais assumem a tarefa de criar e educar os filhos, tornando mais leve a rotina da mulher que trabalha fora de casa. Mas nem sempre foi assim. As cobranças eram pesadas e muitas profissionais abandonavam a carreira para se dedicar aos filhos assim que eles nasciam. Mas será mesmo que as cabeças das mães mudaram ao longo dos anos? Ou será que no palco da vida ter filho é carregar uma eterna culpa quando algo deu errado na criação? Hoje o programa vai falar desse e de outros assuntos ligados à maternidade. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. E para nos ajudar no tema desta noite, nós recebemos aqui no estúdio a maquiadora Débora Vilela, que é integrante do movimento Amor Exigente. Muito obrigada por ter vindo, Débora. Sim, estou Prazer aqui, recebê-la aqui conosco. As ordens, obrigada. E também recebemos aqui no estúdio a cantora Alice Galvão, que é jornalista e professora, e começou o programa com a sua bela voz. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. E acompanhando a Alice está o músico Marcos Vina, que também nos brindou aí no começo com seu violão. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, um prazer estar aqui. E aqui ao meu lado está a socióloga Michele Franco, que é professora e vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Muito obrigada pela presença. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai começar quero começar essa nossa conversa perguntando exatamente aquilo que eu falei na abertura do programa. Nós temos aqui 5 mães e eu queria saber, eu vou deixar até a Débora por último, porque ela já me deu um spoiler ali antes do início do programa. E eu vou começar com você, Michele. Existe mãe sem culpa? Olha, a minha contribuição que eu pretendo dar aqui é como mãe e como socióloga. Então, eu não vou partir muito do ponto de vista individual, mas eu acho que para que exista uma mãe sem culpa, ela tem que ter um exercício diário de desconstrução de culpa, porque nós temos todo um arcabouço assim, social e cultural que nos induz a nos sentirmos culpadas, né? Ou por negligência, ou por excesso de trabalho, ou por falta de trabalho, enfim. Muitas das culpas, elas recaem sobre as mães, sobretudo, como você disse, quando alguma coisa dá errado. Tá certo. Alice. Sim. Então, eu concordo, acho que nós fomos socializados por instituições que são patriarcais, que são machistas. Nós temos uma cultura da culpa feminina por não estar dando a devida atenção para os filhos quando se trabalha fora de casa e quando se é uma profissional de destaque e quando se dá muita atenção a isso. Mas eu acredito que a sociedade está mudando, eu sou extremamente otimista com relação a isso. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais conscientes das suas responsabilidades, das suas vontades, das suas necessidades, dos seus sentimentos e equilibrando cada vez mais isso com a criação dos filhos e com a educação que elas desejam dar para os seus filhos, porque eu acho que a gente tem que ter essa escolha, a gente tem que ter essa autonomia também. A sociedade nos diz uma série de coisas, mas a gente também tem que olhar para dentro e entender onde é que a gente está nesse processo e o que a gente quer, né, para que tudo se equilibre da melhor forma possível.
E a culpa faz parte disso, e trabalhar a não culpa, eu acho que também faz parte disso, inclusive na educação dos nossos filhos, posicionando os nossos filhos desde sempre, de como é que a gente se sente, como que a sociedade lida com a gente, e como que essa criança pode contribuir, ser protagonista nesse processo também. Exatamente. Débora, você é uma mãe totalmente sem culpa. Eu não diria totalmente, mas assim, eu trabalho essa questão que a própria cultura, a sociedade já impõe automaticamente sobre a gente, né? A culpa. Eu trabalho a mim mesmo, né? O autoconhecimento sempre, para poder, né, através de mim, estar passando o meu melhor. Porque cada um de nós temos necessidades ilimitadas e infinitas, né? A gente todo dia tem que estar buscando o autoconhecimento, tratando até de nós mesmos para poder estar passando um exemplo como assim, como mãe, como pai, enfim, né? Como o dia a dia. Eu acredito assim. Geralmente, quando se fala em culpa, a gente fica pensando assim, o pouco tempo que você tem para ficar com o filho. Trabalha, às vezes estuda, tem o marido também que você precisa dar atenção, né? E geralmente é isso, a gente pensa assim, tem um pouco tempo para ficar com meu filho. E quando a mãe tem excesso de zelo pelos filhos, ela também sente culpa disso. Como é que resolve isso, Michele? Eu acho que a gente resolve isso discutindo isso, né? Reposicionando os conceitos que a gente tem a respeito disso. Você vê que na sua fala, você fala, a gente sente culpa, tem um marido que a gente tem que dar atenção e tal, sempre é porque existe uma premissa de que a mulher ela é uma fonte inesgotável de cuidado, uma fonte inesgotável de compreensão, de harmonia, de acolhimento, né? E é isso que, se você for a uma igreja, é isso que você vai escutar. Uma mulher sábia, ela edifica o lar, a mulher sábia, ela educa, ela orienta os seus filhos, tal. Então, sempre recaindo sobre a mulher essa expectativa, né, de que ela conseguirá dar conta desse recado, né? E nesse sentido, a dosagem, ela sempre é colocada sob a responsabilidade da mãe. Então, assim, o filho é muito mimado, é culpa de quem? É da mãe, né? O filho, ele não tem limites. Quem não está dando limites no dia a dia é a mãe. E aí, balizar essa dosagem, se isso fosse uma coisa partilhada, né, se a sociedade assumisse, né, se as pessoas assumissem que isso deveria ser uma coisa partilhada entre... Porque até onde eu sei, nenhuma mãe se engravidou sozinha, né? Até onde eu sei, é preciso de pai, ou pelo menos do progenitor e a progenitora para que uma criança aconteça. Isso é engraçado, Débora, que uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, menino não tem problema, tem mãe. Então, assim... A mãe é o problema. Eu quero, assim, foi muito interessante isso que a Darmélia falou, porque quando a gente fala em culpa de mãe, a gente pensa exatamente nisso, porque o contexto que nós, acredito, a minha geração e a dela, e a de vocês... depois, cresceu com essa culpa. A gente já queria que nós fomos educadas para irmos para o mercado de trabalho, mas recebíamos uma informação cultural de que é dever das mães cuidar dos filhos. Então, havia aquela culpa muito grande antes de deixar uma coisa com a outra. Mas existem outras culpas. E eu queria até aproveitar, Débora, que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Por que você entrou no movimento Amor Exigente? Então, através de uma amiga que também vivia um problema com o filho, né, ligado a drogas, que é o Amor Exigente, ele tem o mesmo perfil do Alcoólicos Anônimos, né? É uma instituição sem fins lucrativos, bem a todo nível, a todo gosto, né? E terapêutico também. Eu fui por insistência dessa amiga e o qual me fez muito bem porque eu era leiga no que estava acontecendo com meu filho. O reflexo da minha vida, por não ter vivido aquela situação, não ter nenhum conhecimento do mundo que o meu filho estava. E estando lá, como era uma terapia em grupo, todo mundo se reunia e cada um falava de si, num grupo de 5, né? Se discutia o problema de cada um dentro de um tempo determinado. E quando você vai para um grupo assim, que você escuta outras pessoas dizendo problemas parecidos ou piores que o seu, abre leques, né, de entendimento, de conhecimento do mundo que eles vivem.
Eu até dizia para minha amiga, acho que não vou mais, porque é tão real que aquilo me cansava, né? A minha defesa, ela reagia como se, não é esse o caso, né? Não é idêntico, cada um tem sua história, é um processo, mas enfim. E isso realmente foi um processo na minha vida, porque não foi só lá. Eu entrei para uma terapia também particular e somando a tantos conhecimentos, a tanta busca que eu fui me libertando dessa famosa culpa que a mãe carrega. Porque tem as escolhas, né? Mas eu acredito que, falando de mãe, né, de educação, da base que a gente dá para um filho, essa sim a gente tem uma responsabilidade e cada um por si, ele se isenta ou se condena de acordo com o que foi passado. Como eu não me condenava em nenhuma parte sobre a formação do meu filho, que é dita até 7 anos, a exemplo de pai, de mãe, de família, eu não contava com nenhum quesito que eu poderia dizer que está parecido com isso, ou tem uma genética, ou é isso. E isso foi me ajudando a formar um conceito comigo de não ter culpa com aquilo que me parecia uma tragédia, que parecia não, que era, que até chegou ao fim da perda do meu filho, né? Mas eu acho que eu busquei tanto, eu andei tanto atrás, né, de conhecimento, que a verdade liberta, né? Quando você conhece toda uma questão, e é muita coisa, porque o que você passou, você está certa daquilo, mas tem as escolhas, né? Nós somos protagonistas da nossa própria história, pelo menos a partir da fase adulta, mesmo tendo um conhecimento mínimo. Sim. As pessoas são cercadas de informações que levam a atitudes, né? Sim. Então, realmente, é um exercício. Muito interessante isso, ela falar que ela buscou, que ela procurou, foi um trabalho de autoanálise para chegar a isso, e né? E provavelmente, né, não certa disso, mas é muito provável aqui agora discutindo, que talvez para até fugir de uma culpa, eu encontrei a resposta que não era culpa minha, né? Como eu mesma digo, certa de que tinha a base dentro daquilo que eu sou, que eu recebi, eu passei o melhor. E aí fui criando uma resistência que eu não tive culpa. Se você não tivesse procurado esse grupo Amor Exigente e também a terapia, sim, talvez você não teria conseguido chegar onde você chegou agora. Com toda certeza. Eu tive a busca, né, como eu citei antes aqui, a gente tem que buscar conhecer o processo, de cada um é um processo, você tem que tomar conhecimento, né, de tudo. Realmente a mãe é a mãe, é uma responsabilidade muito grande, porque é ela que é ligada a detalhes, a emoções, a diferenças, enfim, você tem que estar em observância total quando, né, eu sinto muito em dizer, mas a responsabilidade nossa de mãe, realmente, ela é maior. Ela é maior, e é interessante a Alice falar uma coisa de ensinar os filhos, desde pequenos, até a entender essa situação. Agora eu vou ouvir o Marcos, eu estou curiosésima para saber a opinião de um homem aqui sobre esse tema. Só para informação, o Marcos é esposo da Alice. Pois é. E eles têm uma filha de 4 anos, a Estela, né, Alice? Isso. E eu só, pegando um gancho do que ela falou, eu achei super interessante que você, falando de fuga, sim, né? Mas ela buscou, na verdade, uma resposta para além do onde foi que eu errei. Eu achei sensacional, porque a gente tende a ficar buscando o onde foi que eu errei. Sim. Trazer para si, sim, a responsabilidade do 100%. Mas teve a sua responsabilidade e teve a responsabilidade do teu filho, sim, também. E tem a responsabilidade da sociedade. A gente não é só um indivíduo e a gente não é só o reflexo da nossa educação dentro de casa. Tem um monte de coisa envolvendo isso. É muita coisa envolvendo, desculpa, mas assim, até porque o filho não é só da mãe, né? Aí tem a genética, tem a cultura, são vários fatores. Porque verbalmente você dizer, foi culpa do fulano, culpa do, igual o tio, é igual... A gente acha vários segmentos para poder intitular aquela situação.
Mas a situação é o indivíduo que criou, foi a escolha dele, é a tendência dele. Aí sim, pode ser que tenha alguma genética, alguma outra coisa, mas a gente não dá conta de todas as respostas. A gente não tem todas as respostas, é impossível. E a gente, desculpa, pode falar. E a gente lida com os problemas, com as ferramentas que a gente tem e com a consciência que a gente tem naquele momento. Sim. A gente não tem como extrapolar isso, né? Infelizmente ou felizmente, somos limitados. Michele, é muito interessante isso que ela está falando, porque a gente que fala sobre comportamento aqui há muito tempo, a gente sabe exatamente a importância e o papel da mãe. Nós estamos falando da mãe, porque hoje o nosso assunto é mãe. O papai tem o seu papel. Mas a importância da mãe na formação, na criação do indivíduo, né? E isso, eu acredito que isso não vai mudar ao longo da história, ao analisarmos a sociedade. Mas essa interferência ou essa influência da mãe, ela tem um limite. Não é? Que acaba na hora que a pessoa se torna um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões. Se a gente for pegar um gancho, né, como você disse, não dá para a gente controlar todas as variáveis. Né? Eu acho que a gente concorda nisso aqui. Né? A mãe ainda tem um protagonismo, até porque a nossa ligação, ela antecede a ligação do pai. Eles mexem na nossa barriga. Né? Você alimenta. Tem algumas questões assim. Existe um vínculo anterior. Um vínculo que é anterior, né? E a gente amamenta e tal. Então, assim, não estou reduzindo a maternidade a uma questão biológica, mas que esse vínculo antecede e o pai depois vai ter o vínculo a partir da convivência, né? Mas é como você falou, a gente não tem como controlar todas as variáveis e isso tem algumas outras variáveis que elas se impõem, por exemplo, de classe, né, de condição social, de oportunidades, de ligação e de oportunidades que esse filho vai ter, o grupo com quem ele vai interagir, né, assim, se a mãe trabalha o dia inteiro, nós temos mães, né, porque existe uma coisa que nos une, que é ser mãe. Mas existem algumas coisas que não nos unem, né? Assim, existem mães que pegam o coletivo, o ônibus às 4 da manhã e retornam para casa às 10. Os filhos já estão dormindo, né? E os filhos não tem uma escola de qualidade para que eles fiquem. Eles vão ficar sem supervisão o dia inteiro, né? Então, as variáveis que se cruzam na história, na trajetória dessa mãe, na relação dessa mãe com o filho, os problemas aos quais ela é submetida, eles são muito mais graves e muito mais prementes e muito mais... E muito mais fora do controle, né? Fora do controle, exatamente. Então, eu acho assim que tem algumas questões que são históricas, outras questões que são culturais, mas a gente tem sempre que ver a partir de um viés que vai interferir, né, de acordo com a raça, com a classe, raça que eu falo aqui no sentido sociológico, tá, gente? Assim, dentro de um país que é racista, que é machista, né, e que tem uma desigualdade social absurda. Então, é isso, não dá pra gente controlar todas as variáveis, não dá. Chega um determinado momento que a gente se lembra, a gente foi adolescente, a voz dos nossos pais em determinadas faixas etárias nossas, em determinadas fases da nossa vida, ela não tem uma relevância tão grande quanto a voz das pessoas com as quais ela a gente não adere, ela não tem aderência. Nem em determinados momentos ela não tem nenhuma aderência. Marcos, fala pra gente rapidinho antes da gente chamar o intervalo. Como educar uma criança e ajudar na formação de um ser humano que conviva com o que a gente espera de um espaço de igualdade para homens e mulheres? Então, eu acho que a primeira coisa é ter esse ambiente em casa, né? É a criança crescer vendo um patamar de igualdade entre pai e mãe, onde ambos se respeitam, as tarefas são divididas, né? Não tem um ajuda o outro, né? Acho que isso é salutar. Mas como bem disse a Michele aqui, e também foi dito por mais pessoas, tem um limite, né, que é socioeconômico, que é cultural e que a gente não tem tanto controle. Então, acho que a gente tem que se esmerar em casa, né, e tentar passar esses exemplos e mostrar como lidar com o mundo lá fora. Né? A criança que tem um exemplo invertido em casa, um exemplo machista, muito dificilmente ela vai reproduzir o contrário na sua própria vida. Né? Então, eu acho que, inclusive, é a contrapartida dos sacrifícios que mãe e pai fazem para criar uma criança, é justamente que a criança edifica os pais em adultos melhores, porque a gente tem que ser exemplo para essas crianças. Que lindo. Vamos chamar o nosso intervalo? Canta mais alguma coisa para a gente, Alice? E a gente volta daqui a pouco falando mais sobre ser mãe.
ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you, precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided.